Não cabe ao psicanalista, ou mesmo ao psicólogo, chegar até a verdade. A verdade não é o nosso objetivo. Na verdade, a verdade é o nosso ponto de partida. A verdade é o nosso ponto de partida. Por que eu digo isso? Levando em conta agora recortes da clínica e do trabalho clínico em sessões, a gente sempre vai atender uma pessoa que vai chegar com as suas verdades, com algumas verdades já estabelecidas. E na análise, na psicoterapia, que essas verdades vão ser colocadas em xeque, porque afinal, se o sujeito está numa análise, numa psicoterapia, logo ele está com algum tipo de mal-estar, de sofrimento e transtorno, né? Assim muitos nomeiam o seu sofrimento, são nomeados pela psiquiatria. E quando eu digo a respeito da verdade, talvez eu fale também das pequenas verdades que a gente acredita como naturais, como inerentes ao ser humano, né? E quando a gente está falando de verdade, pelo menos aqui penso eu, a gente está falando de discursos, de narrativas, mas eu vou falar aqui especialmente de discursos, né? Em psicanálise se fala muito de discurso. Qual é o discurso do outro? Qual é o seu discurso? O discurso do analista, o discurso universitário, o discurso capitalista, o discurso histérico, só para citar alguns moldes de discurso que a gente estuda em psicanálise, especialmente na psicanálise do Lacan. E dizendo sobre discurso, dizendo sobre ideias e também ideologias, porque os discursos estão sempre carregados de ideologia. A nossa concepção de eu, de verdade, do que é certo e errado, do que é crime e do que não é crime, ele está carregado de ideologia. Eu fiquei pensando muito sobre as notícias que a gente vem tendo, né, vem acompanhando. Às vezes mesmo contra a nossa vontade, né? Não que a gente vá procurar isso, mas está aí. Quem está um pouquinho atento já deve ter percebido que as notícias a respeito de violência, especialmente contra as mulheres, têm sido frequentes, né? E são sempre crimes bárbaros. A gente teve recentemente alguns bem marcantes, né, para dizer no mínimo. E nessa onda, né, de violência, muitos chamam de epidemia de feminicídio, a gente vai vendo também o contraponto, um discurso que vai tentar combater esse tipo de crime e esse tipo de discurso misógino, discurso de ódio contra as mulheres. E muitas vezes a gente se depara com narrativas, com falas de pessoas que querem combater isso, com jargões e frases que vão muito no âmbito do óbvio, né? Mas aí eu sempre defendo também essa ideia de que o óbvio precisa ser dito, né? E isso tem muito a ver com psicanálise, né? Essa coisa do óbvio ter que ser dito, dá para pensar o quanto a gente, muitas vezes, agora eu me pensando como analisante também, diante do meu psicanalista, eu digo coisas óbvias, né? Que nós já sabemos, né? Vamos dizer assim, nós, eu e o analista, eu mais particularmente, né? E o óbvio precisa ser repetido, ser dito, entendido de novo, elaborado, para então se tornar menos repetitivo, né? A gente lida com o sintoma repetição, né? Você sofre porque você está agindo dessa forma, sofrendo por esse aspecto específico, mas é uma repetição da qual você não consegue sair, né? E pensando muito nessa coisa do discurso, vamos pensar aqui agora mais recortado para ajudar a organizar melhor. O discurso machista, o discurso misógino, de ódio às mulheres, de ódio ao feminino, né, que daí a gente pode colocar também essa chave ao ódio às pessoas não homens héteros, né? Então, esse discurso machista, me parece, ele vem carregado de muitas verdades, né, de saberes advindos do senso comum, saberes advindos da própria ciência, saberes advindos do pensamento dogmático religioso, saberes que vai colocar o homem num certo lugar e a mulher num certo lugar,
né? A gente está falando aí de relações de gênero que envolvem poder, né? E quando a gente fala da verdade, eu falei sobre o analista, o psicanalista, ele não partir, ele não ter como objetivo chegar à verdade, mas pelo contrário, ele parte da verdade para um saber mais. A verdade ela vem carregada de significados, né? Significados, conceitos, né? O que é um homem, você vê no dicionário vai ter um significado para a palavra homem, um conceito a respeito do que é um homem, o conceito a respeito do que é sexo, um conceito a respeito do que é ética e moral. E a gente está impregnado de verdades e significados. Só que na psicanálise, especialmente na lacaniana, a gente tenta sair dessa verdade, do significado, do conceito, e ir para o significante, que não tem a ver com significado. O significante tem parte de uma ideia mais subjetiva do sujeito. Um exemplo bem simples, uma pessoa chega no meu consultório, um exemplo que eu sempre dou porque ele é muito recorrente. O paciente chega, o analisante chega, e ele já chega com a ideia de que sim, eu tenho o diagnóstico de borderline, eu tenho o diagnóstico de TDAH. Isso é um significado, uma verdade da cultura, pautado pelo discurso psiquiátrico médico. Só que para a psicanálise isso não é bastante, né? Porque eu vou precisar entender, eu vou precisar escutar essa pessoa, o que é para ela ser uma pessoa com esse diagnóstico. É aí que a coisa se amplia e abre, o discurso se abre, sai de um discurso que vem advindo de um saber que é do outro, do médico, e vai para o sujeito, o paciente, né? Eu não sei se estou conseguindo ser claro, talvez não precise ser tão claro, mas estou tentando chegar a essa ideia de que se parte da verdade para o outro saber, se parte do significado universal da cultura para um significante específico particular do sujeito. Só ele vai poder dizer desse sofrimento, mal-estar, diagnóstico que seja, e para onde pode ir, o que advém disso. A cadeia significante, que é o que o paciente vai dizer, vai revelando coisas, vai dando oportunidade para o inconsciente encontrar brechas para se mostrar, né? Quando eu digo da verdade, do significado, eu digo de um âmbito imaginário da cultura. Todos nós estamos inseridos nisso e temos nossos imaginários particulares. Mas eles são universais, né? O imaginário do que é um homem, o imaginário do que é uma mulher. E pensando, partindo desse lugar, dessa verdade, desse imaginário, dessa certeza, que advém desses saberes que eu coloquei, religioso, senso comum, científico, etc., o que a gente vai encontrar aí, o que a gente vai tentar buscar a partir daí, desse imaginário, é o que vai se repetindo, o que insiste em continuar, voltando um pouquinho à ideia do discurso machista, o que insiste em continuar como ato de assassinato, de estupro coletivo que a gente teve recentemente, tem muito por aí, de abuso de crianças, de espancamento a travestis, a homossexuais, aí o ódio ao feminino, né? Se parte de um imaginário de que um homem é isso e uma mulher é isso e ponto. Para a psicanálise isso não existe, né? E esses discursos machistas, esse imaginário, e quando eu digo discurso, mais uma vez, eu estou querendo agora dizer algo a mais do discurso, que não é o que você diz, mas o efeito que isso causa. Aí a gente está falando de uma questão que é cultural e uma questão onde todos nós estamos implicados, né? Porque você vai reproduzir esse discurso que causa um efeito violento, seja simbólico, psíquico ou real, como a morte, um estupro. Então todos nós estamos implicados com isso, em alguma medida, né? Então, tentando fazer uma amarração de tudo o que eu disse, a gente está lidando de forma muito forte
com a misoginia cultural do nosso sistema, de nossas instituições, de nós mesmos, né? E a gente está lidando com uma disputa pelo que é verdade ainda, né? Como se a verdade fosse um fim. E para a psicanálise, a verdade não é um fim, é ponto de partida, de novo. E essa ideia da verdade como ponto de partida para um outro saber, que não seja da verdade dos conceitos e dos significados, é muito recente, apesar de não ser estranha, é familiar, mas é recente. Isso tem a ver com o processo também de percurso da psicanálise, de você ir repetindo, ir entendendo, precisar entender de novo, para então apreender. Aprender com dois Es, que não é aprender. E essa apreensão, ela exige a possibilidade da gente estar mais sensíveis, não só ao nosso ponto, mas ao ponto do outro. E aí, de novo, eu coloco aqui a ideia de que estamos todos implicados. Não somos seres individuais que vivemos cada um no seu quadrado, né? O que a gente diz, o que a gente faz, o que a gente não diz, isso afeta o outro. Daí a importância de se pensar discursos, né? Aqui eu estou trazendo a partir da psicanálise, né? Essa aqui é uma tentativa de construção de ideias que fazem parte do meu percurso de formação enquanto psicanalista, mas que eu também acho interessante colocar para quem tiver interesse em escutar e pensar sobre do que a gente chama de verdade. Até para pensar na nossa realidade hoje de redes sociais, quantos profissionais você vê por aí no seu feed que eles trazem uma verdade, trazem uma resposta, uma solução para o seu problema e, o que é antiético, uma promessa de cura. De onde que vem esse saber? De qual verdade vem? Quem estabeleceu esse significado?